Olá, meus caros. Vamos falando de uma temática muito importante, a morte e ressurreição de Cristo. E por que esse título? Você é ateu? Você não crê na ressurreição dos mortos? Não, não é nada disso. Essa não é a minha opinião. Nós estamos quase que encerrando esse dia da Páscoa, que é o P7, passar, que na realidade é uma festividade dos povos antigos ou dos hebreus, que em comemoração à libertação do jugo do rei Faraó do Egito e a passada do Mar Vermelho. Assim, eles fizeram essa festividade pelo grande livramento do Senhor. E isso é meramente tradição católica. E temos o lado do comércio, que explora inclusive ovo da Páscoa, coelhinho, coelho, tudo comércio, simboliza. O coelho simboliza a fertilidade, o ovo a criação da terra, de Gaia, ter também a questão da vida. Eu já expliquei tudo isso que eu estou falando lá no Pregador Bruno G, quadro Examinar. E não é disso que eu vou falar. Eu vou falar de algo que está na Bíblia. Vocês sabiam que está na Bíblia que Jesus morreu e não ressuscitou? Eu quero ver se alguém sabe aonde está isso na Bíblia. Está revelado o mistério. Ateus têm razão, entre aspas. Tem gente que lê a Bíblia, mas não lembra. Outros não sabem interpretar. Outros, de fato, só sabem criticar. Nunca leram nada referente ou parecido. Procure observar comigo no livro de São Mateus, capítulo 28, versículo 11, que nos diz: E quando iam alguns da guarda, chegaram à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Reunindo-se eles com os anciãos, deliberaram dar muito dinheiro aos soldados, recomendando: Dizei que vieram de noite os seus discípulos, enquanto dormíeis, o furtaram. Caso isso chegue aos ouvidos do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Espalhou-se essa história entre os judeus até o dia de hoje. Aqui, inclusive, no cabeçalho, chama de a mentira dos judeus. Até hoje, os judeus contam essa fábula de que os discípulos de Cristo pegaram o corpo de Cristo, esconderam, enterraram em outro local e que Jesus não foi ressuscitado coisíssima nenhuma. E os sórdidos pagaram soldados para propagar essa mentira. Então, aquilo que eu disse, Jesus morreu, não ressuscitou para os judeus, pois eles creem nisso até hoje. Para os judeus, a Páscoa é aquela Páscoa da festividade do passado, da libertação do povo israelita do fardo egípcio. Não tem nada a ver com Jesus. Na realidade, essa guarda de dia por parte da Igreja Católica também é equivocada, posto que é uma espécie de judaização do Evangelho. Porque a Páscoa era uma outra festividade. A Páscoa não é sinônimo de ressurreição de Cristo. Páscoa também não é sinônimo de Santa Ceia. Páscoa era uma praxe, um costume, uma festividade dos judeus. E Jesus, no dia da Páscoa, estava se comemorando. Simbolicamente, existe o Cordeiro Pascual que entregou-se pelo povo para salvar a humanidade, que é Jesus Cristo. Aí sim, mas não para guardar um dia em memória disso. Pois Jesus disse: Tomai e bebei, tomai também o cálice, bebei lá o uva ou o suco da vide, pegue a minha carne, comai e tal. E Paulo vai falar que é para toda vez que fazer isso, lembrar do Senhor. Mas ele não deixou um dia para nós fazer isso. É toda vez que nós formos fazer isso, fazer memória do Senhor. Não tem um dia
escrito na Bíblia para fazer, bem como na questão da própria Santa Ceia. Muitas igrejas seguem fazendo a Santa Ceia todo o final de mês. Mas eu quero fazer uma reflexão muito maior do que essa que eu estou começando aqui. E vocês vão me entender também essa questão de eu dizer que Jesus morreu e não ressuscitou. Era lá. Então, os judeus, assim como disseram que Jesus é filho de um ato adulterino de Maria, chamaram Jesus daquilo que muitos chamam comumente no Brasil de filha da... exatamente. Chamaram Jesus de mentiroso, de endemoniado, de estar expulsando demônios em nome do príncipe das trevas e tantas outras calúnias, difamações, tantas outras coisas que os judeus fizeram, até essa mais perversa de dizer que Jesus não ressuscitou, que portanto não era o Messias. Até hoje eles creem que esse Messias pregado é uma criação da Igreja Católica do povo romano. E o verdadeiro Messias ainda está para vir. Agora eu não quero me adentrar muito nessa profundidade, nessa questão aí dos judeus que não aceitarem esse Cristo que nós cremos como o Messias, o Salvador. Eu quero fazer uma reflexão mais profunda no sentido do Evangelho, da conversão, da transformação. Porque a mesma palavra de Deus que nos diz que Jesus morreu e ressuscitou, e que se Jesus morreu e não ressuscitou, não tem lógica pregar sobre isso, mas é justamente porque ele morreu e ressuscitou que nós devemos pregar o Evangelho, pois todo aquele que crer nele, ainda que seja morto, viverá, pois ele é a ressurreição e a vida. Assim como ele ressuscitou, nós vamos, se formos salvos, ser ressuscitados. A palavra de Deus fala sobre a questão simbólica da ressurreição, quando a gente passa da morte para a vida, quando aceita Cristo Jesus, quando se arrepende dos seus pecados. Por isso a pregação de Jesus e até mesmo de João Batista foi sempre: arrependei-vos, arrependei-vos. Pois bem, fica a pergunta no ar, que cada um responda: Jesus morreu e não ressuscitou. Nós sabemos que sim, muitos visitam lá Israel. Eu nunca fui para lá, não tenho nem condições de ir, mas eu não preciso ir lá para atestar alguma coisa. Eu creio, e a fé é essa. Jesus, inclusive, chegou a dizer que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. São Tomé teve que tocar em Jesus para crer que ele ressuscitou. Eu não sou São Tomé. Então, a gente sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Ok. Agora, Jesus morreu, mas não ressuscitou. Para quem? Para pessoas que não aceitaram a Cristo Jesus. Ou para pessoas que acabaram matando Jesus depois de ter ressuscitado com os seus próprios pecados, voltando a praticar tudo aquilo que fizeram outrora. Jesus morreu é um fato, assim como é um fato que todos nós um dia vamos morrer, se Deus não vir, obviamente. O fato de Cristo ter morrido, que é o Filho de Deus, que foi gerado por Deus, não foi criado, porque eu e uma mulher podemos criar filhos. Agora, Jesus foi gerado, fruto do Espírito Santo. Não foi de um ato adulterino, como acusam os judeus. Dessa forma, Cristo nasceu, cresceu e morreu. Simbolicamente, o ato dele de salvação, a obra redentora, fora feito. O trabalho de Deus foi feito por intermédio de Jesus. A obra salvífica foi feita pelo Filho de Deus, que padeceu na cruz do Calvário, que passou pela Via Cruz, que de fato cumpriu tudo aquilo que tinha dito os profetas e o que Deus queria. Apesar de ter pedido para Deus afastar dele aquele cálice, mas ele foi até o fim, porque Deus assim quisera. Então, Jesus morto, crucificado, para salvar todos. O trabalho fora feito, por isso que ele disse: está tudo consumado. Foi consumado. Está consumada a salvação. Está clara a salvação.
acontece para aquele que quer, para aquela que quer. E para acontecer essa salvação é necessário ressuscitar. É necessário deixar Cristo ressuscitar em sua vida, pois todos nós estamos mortos no pecado. Mas quando aceitamos a pessoa bendita de Cristo Jesus, saltamos, como já disse, da morte para a vida. Quando cumprimos a justiça divina no batismo, por exemplo, sepultamos o velho homem, a velha mulher e se tornamos uma nova criatura. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: necessário é vos nascer de novo. Necessário é vocês virem novamente. Necessário é vocês ressuscitarem. Quando Jesus disse necessário nascer de novo, ele está querendo dizer que é necessário a pessoa morrer para ressuscitar. Olha só que interessante isso. A minha avó contava um provérbio: todos querem ver Deus, mas não querem morrer. E é verdade. Inclusive simbolicamente, à luz do Evangelho. A pessoa não quer morrer para o mundo, para o pecado, mas quer ver Deus, enquanto que a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá a glória de Deus, ninguém verá o Senhor. Então, morrer é morrer para as obras da carne, se tornar ou procurar se tornar um santo, para assim ter o santo dos santos em sua vida. Então, nós temos muitos mortos que não ressuscitaram, ou muitos que sabem da morte de Cristo, mas ainda, às vezes até crendo, não deixaram Cristo ressuscitar na sua vida. Nós temos muitos que creram na morte de Cristo e ressurreição, que já morreram e ressuscitaram, mas novamente voltaram a matar Cristo, a crucificar Cristo, como diz a palavra, com seus pecados e precisam agora ressuscitar novamente. E isso diz respeito às pessoas que se afastaram do Evangelho, às pessoas que estão afastadas do Evangelho, mesmo estando em cima de um púlpito de igrejas, mesmo pertencendo à membresia de igreja, hall de membros de igreja. Tem um monte de mortos espirituais que não ressuscitaram, deixaram Cristo ressuscitar, que estão aí pregando como verdadeiros homens de Deus. Eu estava fazendo uma reflexão comigo mesmo essa tarde. Pregar a palavra de Deus até o diabo prega, porque ele crê, estremece, mas não obedece. Pregar qualquer um prega, o difícil é viver, o difícil é fazer valer aquele discurso que prega. É muito difícil. Então, para essas pessoas que elas podem pregar a ressurreição de vida, que vai ter triunfo na ressurreição dos mortos, podem pregar tudo maravilhosamente, mas na realidade elas estão conforme esse título: Jesus morreu, mas não ressuscitou em sua própria vida. Jesus morreu, mas não ressuscitou, não porque Jesus não pode ressuscitar, não porque Jesus não é filho de Deus, mas porque elas não deixaram Cristo ressurgir em sua vida, pois mataram ele com os seus pecados, e por não se arrepender dos seus pecados, seus enganos, seus adultérios, das suas porneias, das suas ingratidões, das suas traições, das suas máscaras, das suas hipocrisias, é que eles estão morrendo. E a oração deles não chega nem ao Pai. Porque a Bíblia diz que Deus não ouve oração para mortos ou de mortos. Aleluia. Deus não ouve. Eles estão mortos, não ressuscitaram. Deus é Deus de quê? De vivos e não de mortos. Só a oração não sobe até a Deus. Olha que interessante isso. Muitos comemoram a Páscoa, mas estão mortos e não ressuscitaram. Crê na ressurreição, mas não ressuscitaram. Outros já comemoram e são ressuscitados, ou nem comemoram. O homem que julga a si mesmo, diz a palavra. Não é eu que estou julgando aqui, o homem que julga a si mesmo. E outra, eu posso julgar com a reta justiça. Pelos frutos se conhecem as árvores. Examinai e retenham bem. Vê quem de fato é ou não é. Bolsonaro esteve presente nesta tarde com as lideranças evangélicas, que parece que são grandes lideranças,
Mas ele esteve lá com aquelas lideranças famosas, tocando hino e pedindo a Deus e adorando a Deus e comemorando a Páscoa, aquela coisa toda, e todo mundo salva, aquilo tudo bonito. Mas será que Deus se agrada de tudo que está ocorrendo com essas lideranças? Será que Deus aprova tudo? Aí muitos ficam dizendo: Bolsonaro foi escolhido por Deus. Ele é o Messias, tem Messias até no nome. Assim como o Lula, outrora, também era escolhido por Deus, porque Marco Feliciano fazia campanha para Lula, para Dilma, mas isso todo mundo fica quieto. Agora o pandemônio é o PT, porque o PT é comunista. Mas como é que o PT não era comunista? Há 4, 8 anos atrás, que Marco Feliciano fazia campanha, Silas Malafaia e Companhia Limitada. Bolsonaro ganhou sobre a onda antipetista e a onda pró-Lava Jato e pró-Sérgio Moro. Não quer dizer que ele era o cara. Os evangélicos, tudo praticamente votaram nele. As grandes lideranças, porque ele tinha a promessa que era favorável à bancada evangélica. Vamos diminuir os impostos. Qualquer um pode abrir igreja. Não tem muitos impostos. Facilitou um monte. Então eles querem isso, essas benesses. Enquanto a partida eles continuam fazendo as suas mesmas coisas equivocadas. Em nome do pobre se enriquecendo, com um discurso de não ajuntar dinheiro na terra, mas ajuntando. É muito lindo isso. O camarada chegar a pregar: olha, você tem que dar, porque se você não dá, você está sendo egocêntrico, avarento. Você está juntando tesouro na terra, só que ele mesmo que prega não dá nada. E quando dá é para receber 4, 5, 20 mil em troca. Certa feita, um pastor muito famoso aí, até perseguidor da minha pessoa, levantou uma nota de R$ 100, mas ele não é só ele não, é praticamente todos. Levantou uma nota de R$ 100 para todo mundo dar ali na oferta. Só que os R$ 100 que saiu do bolso dele não foi do suor dele, não foi do trabalho, não foi dos calos na mão, foi do dinheiro do povo, da prebenda. Então é muito fácil levantar 100 e fazer o povo dar a melhor oferta para eles enriquecerem mais ainda e ter uma vida cheia de regalias. A verdade eles não querem ouvir e eles estão mortos. Jesus não ressuscitou neles. Talvez ressuscitou certa feita e eles tornaram a matar Jesus. Tornaram a fazer o sangue de Jesus escorrer. Tornaram a pisar no sangue de Cristo. Tornaram a matar como os judeus, os romanos. Fizeram pior. Porque eles, muitos deles, mataram por conta do ciúme, da inveja e até da arrogância e ignorância. E eles, conhecendo a verdade, matam. Porque tudo vale. Vale tudo. Só não vale, como diz a música, né? Lançar homem com homem e por aí vai, né? Ainda tendo leis, vale tudo. Imagina se não tivesse. Então, meus caros, a Páscoa, nós não devemos cultuá-la, não faz parte. É apenas uma tradição. Agora, o sentido da ressurreição é muito interessante. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não estou falando aqui como se eu fosse melhor que todo mundo, que eu fosse um grande homem de Deus e todos os demais que estão me acompanhando aqui fossem todos errados. Não estou falando isso, não. Estou dizendo que a gente tem que examinar, porque às vezes a gente pensa que está no caminho certo, está no caminho errado. Quando você faz vista grossa para o erro que está lhe acontecendo, o que você está fazendo, e preserva aquela imagem de santarrão, você está sendo hipócrita, você está em pecado. Certo fulano, eu estava acompanhando aí, está orando, campanha de oração, e no YouTube, orando, mas o mesmo certo fulano está processando o outro inocente. É um exemplo. Eu não quero ficar chato, tá repetindo esses assuntos, que o mundo já deve saber, mas é um exemplo que ocorre na vida cotidiana. O camarada se diz de Deus, mas é brigado com seus próprios parentes. O camarada se diz de Deus, mas fica maquinando mal por trás. O camarada se diz um pregador do evangelho, mas não aceita uma repreensão. Não tem a humildade de dizer assim, amém. Se não for, também dizer amém. É brincadeira, o momento que nós estamos vivendo na face da terra. Aí, geralmente, o culpado de tudo não são eles,
É sempre os outros, porque eles não conhecem, não se arrependem, não ressuscitaram. A pessoa, para ressuscitar, tem que se arrepender e deixar o seu erro, o seu pecado. E dessa forma, cumpre-se, como já disse, o que está escrito nesse título dessa live. Jesus morreu, mas não ressuscitou. Ele faz pior do que os ateus. Por isso que Jesus disse em Apocalipse: Oxalá Deus quisera que você seja frio ou quente, que morno vomitar-te-ei da minha boca. Eles são morno. Por que eles são morno? Porque eles não são nem fervorosos, nem de Deus de fato, e também não são ignorantes, ou pessoas que não conhecem a verdade, precisam de Deus em suas vidas. Aquele que está ouvindo essa mensagem e que não se arrependeu, se arrependa. Deixe Cristo ressuscitar em sua vida, o Espírito Santo trabalhar no vosso coração. Você que outrora não era um pecador, tinha se arrependido, que Cristo tenha ressuscitado em vossa vida, mas por conta de não vigiar, ceder à tentação, acabou matando Cristo. A hora é agora, o dia aceitável do Senhor é agora para ressurgir, para deixar Cristo ressuscitar em vossa vida, para que a operação de Deus seja completa, porque Páscoa passa, mas a ressurreição de Cristo em nossa vida não passa, já começa a alegria desde essa vida até a outra. Pare para analisar sobre isso. E você que se acha o santarrão, o pastorzão, que é o dono da razão, o empresário, o dono de igreja, o dono disso, o dono daquilo, se arrependa enquanto é tempo, porque uma hora vai vir um juízo de Deus sobre a vossa vida. E aqui não é discurso bélico, nem ameaçador, mas é revelador, pois está na própria palavra de Deus, e essa palavra, inclusive, é para mim, para todos nós. Porque é muito fácil apontar para os outros. Mas quando você aponta para o outro, ó, com esse dedo, ó, esse aqui está apontando para ti, né? O que acontece? Quando você chama alguém de perseguidor, você que está sendo perseguido. Quando você julga alguém, na realidade, quando você diz, melhor dizendo, que alguém está te julgando, você que está julgando primeiro. Ou quando você diz que julga alguém, ou que não é para julgar alguém, você está julgando. Quando você julga alguém, alguém também está te julgando. E quando você diz que não é para julgar, você está julgando. Deixe de hipocrisia. Pare de colher mosquitos e de engolir camelos. Falar alguma coisa numa rede social ou da Bíblia é um pandemônio, é o fim do mundo para muitos que não aceitam a verdade. Mas abraçar a mentira, ser pessoas que amam as coisas equivocadas, não é errado. Combater alguém que é utilizado pela misericórdia de Deus é errado, né? Para você, na sua própria concepção. Mas estar lá na sua patotinha, na sua panelinha, fazendo mal para os outros, não é. E assim vai a hipocrisia. E assim vai o evangelho dos hipócritas. O evangelho dos hipócritas confirma o que Cristo disse, que muitos são chamados, poucos escolhidos. E ratifique o que eu disse aí no início, no título: Cristo está morto, mas não ressuscitado. Cristo morreu, mas jamais ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou na sua vida, sinto muito lhe dizer que você não vai ressuscitar, a não ser para a sua própria vergonha. Você não vai ressuscitar para a glória. Abraço, Deus abençoe a todos. Capita a mensagem, leia a palavra do Senhor, se alimente dela, seja sábio, porque aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, esse é sábio, tem prazer, bem-aventurado é. Principalmente nessa quarentena, é necessária a força dos céus, não é verdade? Boa noite e até uma próxima.